Muito bem, pessoal, vamos lá então. Vamos continuar batendo o nosso papo. Eu mencionei no nosso primeiro vídeo que eu estaria falando agora sobre uma lei mais específica voltada para o adolescente, pré-adolescente e criança. Para nós, o atleta em formação, seja ele menino ou menina. Bom, a lei que nós vamos conversar então, como eu tinha dito, é a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Que lei é essa? Qual a importância, qual a relevância dessa lei? Essa lei é o ECA, apelidada e conhecida como ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela prevê de uma maneira mais própria, de uma maneira mais particularizada, os direitos de uma criança e de um adolescente. É importante ressaltar que todos os órgãos, sejam eles da administração direta, órgãos que pertencem ao governo, ou instituições que não pertencem ao governo, instituições privadas, que para nós, esse é o caso, estamos falando de clube de futebol, em que vai trabalhar então com a formação do atleta. É importante então a gente destacar alguns artigos do ECA, mas é evidente que já vou deixar claro para vocês que vou destacar alguns artigos. Pouquíssimos, os que são relevantes e mais relevantes, na verdade, para o nosso assunto de hoje. Pode ser que depois a gente venha discutir alguns outros artigos, mas não é o nosso foco para falar para vocês, pais responsáveis no geral, como eu já disse, avós, tios, tutores, procuradores, pais, irmãos mais velhos, irmãos maiores, Não é o nosso objetivo aqui ficar falando sobre direito. Nosso objetivo é pegar o direito, colocar ele de uma maneira prática para você dentro da realidade do atleta em formação, o atleta de futebol no nosso caso. Muito bem, então o primeiro artigo que eu quero destacar do ECA para vocês é o artigo 6. O artigo 6º fala o seguinte: na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Note você, duas coisas importantíssimas aqui então. O ECA, ele alcança os direitos e deveres individuais e coletivos. Estamos falando do dever e do direito das pessoas como indivíduo e também num contexto coletivo. Mas ele conclui dizendo que vai ser vista a condição peculiar. Nós temos que considerar a condição peculiar da criança e do adolescente. E qual é essa condição peculiar que interessa a você, pai, responsáveis por esse atleta em formação? Que a gente precisa entender que um atleta em formação, nós vamos pegar aí dos 14 anos para frente para estar alojado em um clube, nós temos que entender que muitas vezes esse adolescente ou pré-adolescente, ele não tem capacidade psíquica de lutar pelos direitos que de repente possam estar sendo alvo de coisas, de ilegalidades. Traduzindo, é nossa responsabilidade, nós, os representantes desses atletas em formação, segundo o artigo 6º do ECA, entender que ele tem uma condição peculiar. Muitas vezes ele não consegue se opor a uma possível ameaça ao seu direito. Então, com isso, nós temos nosso dever de guardar essa condição psíquica que às vezes falta para o adolescente ainda em formação. E o texto conclui como pessoas em desenvolvimento. Esse é o primeiro texto de muita relevância para você entender. Nosso dever, cuidar desses jovens em desenvolvimento, entendendo que eles não têm condições, muitas vezes, por estar em desenvolvimento, condições morais, condições intelectuais, principalmente, volto a dizer, condições psíquicas para lutar pelos seus próprios direitos. Ok? O artigo 67 do ECA diz o seguinte: ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não, é vedado o trabalho. Então, nós temos aqui nesse artigo 67 alguns pontos que falam é proibido, é vedado o trabalho para jovens aprendizes, para adolescentes em fase de formação profissional. Nós estamos falando aqui de profissionalização dentro do futebol. O que é importante você saber em uma entidade que você vai deixar seu filho? Muito bem, você acertou com o clube X ou Y em deixar seu filho lá. Você tem que conversar com essa pessoa procurando saber se ela cumpre ou ela descumpre com essas observações legais. Quais são as proibições para esse jovem aprendiz? Trabalho noturno,
realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, trabalho perigoso, insalubre, penoso, realização de realizado em locais prejudiciais à formação e ao desenvolvimento físico e psíquico, olha lá falando sobre o psíquico que eu falei, moral e social. E por último, realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Esse é um ponto extremamente importante, porque a formação de um atleta, ela tem que prever o horário de estudo. Uma instituição que não respeita o horário de estudo do seu filho, ou que de repente você deixa o seu filho ou sua filha nessa localização, nessa instituição, e ele começa a ter uma queda no seu rendimento escolar, e a instituição não se preocupa com isso, esse deve ser um sinal de alerta. A instituição talvez não seja tão séria. Então o artigo 67 do ECA deixa claro as vedações, que são proibições que essas instituições que estão cuidando do seu filho têm que observar. Ok? Caminhando mais um pouco, vamos dar uma olhada no que diz o artigo 91 do ECA, que fala sobre o registro em órgão fiscalizador. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O artigo 91 diz o seguinte: as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Isso é muito importante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu atuo também como advogado na Prefeitura de Valinhos, ou melhor dizendo, cuidando de processos administrativos. Então eu cuido de processos, eu presido processos administrativos da Prefeitura de Valinhos, Estado de São Paulo. Em uma ocasião eu estava presidindo uma comissão e houve um caso envolvendo duas crianças pequenas que não tinham, acho que 5 ou 6 anos, acho que tinham menos de 5 anos, não me recordo agora, faz bastante tempo esse caso. E o caso ele foi tão sério que extrapolou as autoridades apenas da escola, quero dizer a direção, diretores, subdiretores, secretários, enfim, o corpo diretivo, e o caso foi levado para o Conselho Tutelar da cidade. Por quê? Porque está envolvendo menores. E o próprio ECA prevê essa obrigatoriedade das organizações, governamentais ou não, de estarem ligadas, de estarem regularizadas, de serem reconhecidas através de um cadastro junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o registro no Conselho Tutelar. Por quê? Porque o Conselho Tutelar ele tem uma diretoria formada por pessoas que entendem de direito, de psicologia, de educação infantil e também composto por representantes daquela sociedade. Então, quando o direito de uma criança ou de um adolescente é tocado de uma maneira errada, quando o direito não é observado, o caso é levado ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar ele vai exercer um papel de fiscalizar. Ele tem poder legal de ir na instituição, chegar na instituição onde houve a denúncia, apurar o caso para documentar o que aconteceu ali. Note você então pai e responsáveis por um atleta em formação. Você chegou para levar o seu filho em um clube, você deve saber, porque às vezes não é um clube de expressão, às vezes é uma escola de formação que não é um clube de expressão. Você tem que saber, no mínimo, se este clube tem o registro no Conselho Tutelar da cidade, ok? Se ele tem, isso já dá indícios muito fortes da seriedade do trabalho e da preocupação que eles têm com os adolescentes e jovens que vão ficar ali sob o seu poder. O artigo 92 é muito importante também. O artigo 92 do ECA diz o seguinte: as entidades que desenvolvem programas de abrigo deverão adotar os seguintes princípios: preservação dos vínculos familiares, integração em família substitutiva quando esgotados os recursos de manutenção da família de origem. Isso pra gente não importa, na verdade pra gente é o primeiro inciso. Preservação dos vínculos familiares. Um clube sério, uma instituição séria de formação de atleta, ela preserva e ela cuida para que os vínculos familiares nunca sejam perdidos. É evidente que nós devemos considerar aqui o distanciamento, de repente, geográfico, de estado. Você não está na mesma cidade que seu filho mais, ele se mudou de estado. E como nós somos de um país de proporções continental, Brasil, de repente teu filho está numa outra extremidade do estado. Mas ainda assim,
o vínculo familiar deve ser preservado pela própria instituição. Isso demonstra que ela tem um aspecto sério. Tem que ter o desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, que é o quê? Ele está jogando futebol ali? Tá, mas qual o momento que ele estuda? Então uma coisa não pode atrapalhar a outra. Dentre outros aspectos também importante. Eu vou falar sobre mais um artigo e provavelmente nós vamos partir para um outro vídeo depois, para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Vamos falar agora do artigo 94. Esse vídeo não tem jeito, ele é um pouco mais extenso mesmo, que nós estamos apontando algumas coisas muito importantes do ECA. O artigo 94 é muito importante, nós tivemos aquele caso há pouco tempo, né, no Flamengo, em que 10 jovens, infelizmente, foram vítimas de uma fatalidade por causa das instalações do clube. Teve um incêndio lá, você se lembra do caso, e esses jovens morreram. Pois bem, o artigo 94 do ECA diz o seguinte: as entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. São várias, eu vou citar para você a 7ª, que é a que nos importa. Ah, mas você deve estar pensando, mas você está falando de entidades que desenvolvem programas de internação. Entenda, internação é regime de internato. Se o seu filho está alocado em um clube, onde ele vai passar por uma formação de atleta, ele está interno. Se ele está interno, ele está, entre aspas, internado. Ele está localizado ali dentro, ele não pode sair, ele está sob os cuidados daquela instituição. Então, para todos os efeitos legais, ele está internado. E o que essas entidades devem observar? Quais são as obrigações dela, dentre tantas outras? Eu vou te falar do inciso 7º, que é o seguinte: oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. Ou seja, o olhar do responsável, do pai, ele deve estar atento a esses aspectos. Foi visitar um lugar possível que querem admitir o seu filho para formar ele como um atleta, dar formação para ele, você deve observar as instalações do local, se ela está dentro dos padrões legais que oferecem instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. É um lugar bom para ele morar? Não estou falando de um lugar luxuoso, mas oferece as condições básicas para a subsistência do seu filho, de um menor. Tem higiene, é limpo, tem salubridade, não oferece nenhum risco à integridade física do seu filho. Então essas coisas têm que ser objetivas. Você deve visitar a instituição e observar essas coisas, ok? Nós vamos deixar agora para falar mais um pouco do ECA no próximo vídeo, mas de uma maneira resumida, então, o que nós falamos sobre esse vídeo, neste vídeo? Que o jovem em formação, ele tem uma condição peculiar, então ele não tem condições psíquicas, às vezes, nem morais e de entendimento para reivindicar os seus próprios direitos. Nós falamos também das condições legais para a aprendizagem, não pode ter trabalhos fora dos padrões estabelecidos no ECA, trabalho noturno, dentre outros que nós citamos no vídeo. Falamos também do artigo 91, que fala sobre o registro da instituição em órgão fiscalizador, conselho tutelar, isso é muito importante. E falamos também do artigo 92 e, por último, nós falamos do artigo 94, que fala das instalações físicas. Então perceba você que o ECA dá um grande respaldo para o seu filho e você tem que conhecer o mínimo das leis para poder ajudá-lo. Nós vamos deixar agora mais um pouco do ECA para o próximo vídeo, ok? Tchau e até a próxima.